Amém. Shalom. Shalom Adonai, igreja. Amém. Amém. Abra sua Bíblia junto comigo, querido, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5 e o versículo número 3 a seguir. Vamos hoje fazermos uma análise de que se a nossa vida tem dado sabor ao paladar de Deus, se é que o paladar de Deus tem se agradado de nossas atitudes que foram figuradas por Jesus como um tempero que faz a diferença no alimento e em várias prefigurações e representações do sal. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, como restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, querido. Deus, Pai Santo, é teu nome. Só Mateus capítulo 5 até o 7 é uma Torá compactada. Você encontra toda a Torá. Torá é uma palavra hebraica que significa instrução, que são instruções que foram dadas em forma de leis. Por isso que muitas pessoas confundem Torá com lei. Mas Torá, a palavra Torá, ela não significa lei. Ela significa, querido, as instruções de Deus ao povo de Israel, que se constitui nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a Torá. Mas nós temos, querido, quando nós falamos de Torá e queremos falar dos livros escritos e os livros históricos, então nós falamos Tanar. Aí Tanar significa Torá, os Ketuvim e os Nevim. Significa os 5 primeiros livros, significa os escritos, os cânticos e os proféticos, que é o Nevim. Por isso, Tanar, T-A, Torá, né, que vem a Torá, o CH, os Ketuvim e os Nevim. Nevim é a palavra profeta em hebraico, que significa Navi. O que Jesus fez? Jesus, em todo o seu conhecimento, ele pega toda a Torá, toda a instrução, todos os 5 primeiros livros. Você vai encontrar do capítulo 5 até o capítulo 7 um resumo dos 5 primeiros livros da Bíblia, que fala sobre a instrução de Deus para Israel, que é a Torá. E você vai, por isso que Jesus no final, ele compara o homem com 2 fundamentos: aquele que constrói sobre a areia a sua casa e aquele que constrói sobre a rocha. Porque a rocha é a instrução, é a Torá,
é a instrução de Deus que faz com que você seja um povo diferenciado. O que diferencia o povo é a instrução, é a educação que era dada por Deus através dos seus profetas, através dos seus sacerdotes e através dos seus legisladores, que criavam as leis que eram para que o povo de Israel fosse um povo diferenciado. Jesus, então, chegando no Novo Testamento, ele pega o capítulo 5 e ele faz um resumo da Torá. E ele coloca esse ponto muito interessante de que nós temos que impactar, nós temos que mover o paladar de Deus. Nós temos que todos os dias com a nossa vida consagrar a Deus a nossa vida de uma forma em que Deus sinta prazer, ele saboreie, ele tenha o seu paladar impactado. Por isso que Jesus ele chama os seus discípulos e diz: vocês são o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, se o sal se perder o sabor, para nada mais presta. Então nós temos que ter sabor. Nós como cristãos temos que ter sabor. E esse sabor, ele tem que ser da terra. Não é só no céu, não é só impactar o paladar de Deus, mas impactar o paladar daqueles que convivem conosco, daqueles que nos ouvem, daqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Nós temos que produzir neles, através de um sabor, através de um apresentar de um prato, de uma vida consagrada a Deus, sendo um sal que produz sede, fazer com que as pessoas sintam sede de Deus, as pessoas sintam sede da maneira que você serve a Deus, da forma que você serve a Deus, das pessoas verem em você algo diferente. E foi isso que Jesus disse aos seus discípulos: vocês serão o sal da terra. Quando as pessoas conviverem com vocês, vão ver em você algo que vai fazer diferença. Vocês serão como um tempero, vocês serão como um sal, que quando está em ação no alimento, faz com que o alimento fique mais saboroso, que o alimento fique mais gostoso. Então vocês serão o sal da terra. Vocês serão aqueles que vão fazer a diferença. Vocês vão temperar esta terra. E não é só temperar os púlpitos aqui, não. Não é só temperar aqui dentro dessas quatro paredes, não. É na terra. Isso significa que a terra, o mundo, o globo terrestre, ele deve, pela igreja, ser impactado. Ele deve produzir sede nas pessoas que estão destemperadas, para atrair essas pessoas para a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus diz que se o sal se tornar insípido, nós vemos que acontece quatro coisas. Primeiro, você perde o sabor, ou seja, você não consegue mais chegar diante de Deus e produzir em Deus, ou atrair Deus, o paladar de Deus, para aquilo que você apresenta como vida, como fé, como crença, como adoração, com louvor, com declarações de amor a Deus. Isso jamais vai, querido, impactar o paladar de Deus. E nós encontramos em Apocalipse uma igreja inteira que não produzia no paladar de Deus algo bom, algo que dava sabor, algo que dava gostoso, mas pelo contrário, produzia em Jesus ânsia. E ele disse: vocês dizem, rico sou e de nada tem falta. E Jesus disse: vocês não sabem que vocês são, primeiro, pobre, vocês são cego e vocês são nu. Pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre-me de mim ouro refinado,
Por que Jesus disse: compre de mim ouro refinado? Porque a igreja de Laodiceia não era uma igreja provada. Não era uma igreja em que ela tinha condições de mostrar sua fidelidade a Deus, de demonstrar realmente que amava a Deus, que realmente amava Jesus Cristo, que realmente conseguia colocar em prática aquilo que declarava acerca de Jesus. Porque o ouro, quando ele é provado, ele é, querido, lançado ao fogo a uma temperatura que, quando ele chega a uma certa temperatura, toda a impureza do ouro vem para cima. E aquele que trabalha, que é o ourive, ele pega como uma peneira e tira todas as impurezas. Por isso que as nossas provações, as nossas lutas, muitas vezes, elas fazem com que as nossas falhas fiquem diante de nós, fiquem diante dos nossos olhos, para que nós, como ourive, possamos remover as nossas próprias falhas, reconhecendo-as e lutando contra elas. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos reconhecer nossas próprias falhas. Hoje você vai participar da ceia. Você vai examinar a si mesmo e depois você vai comer. Não é para examinar e depois não comer. Não, é para examinar e coma. Examine-se, pois o homem coma. Não é para examinar e dizer: ah, meu Deus, eu não posso. Não, coma. Mas aprenda que quando você faz uma análise e você detecta alguma impureza na sua fé, que você possa fazer como ourive e remover. Aleluia. Então essa igreja perdeu o sabor porque perdeu a fé genuína. Ela perdeu o sabor porque ela não tinha visão, era cega. E ela perdeu a sua santidade moral, a sua honra, porque ela era nua, ela não tinha vestes brancas. Veste fala de caráter, veste fala de nossa estrutura emocional, moral, intelectual diante de Deus. Então essa igreja perdeu o sabor. E Jesus disse: olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque tu não és nem quente e nem tu és frio. Tu és morna. Tu diz que me ama, mas ama o mundo. Tu diz que me adora, mas adora outros deuses. Ou seja, não há uma prioridade. E uma das coisas que Jesus ensinou no capítulo 6, muito linda, que está dentro das nossas motivações de buscas. Jesus disse: em primeiro lugar, primeiro de tudo, vocês querem buscar alguma coisa? Não, vocês querem buscar alguma coisa? Quer? Busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Busque. Deixe Deus reinar a sua vida. E como que Deus vai nos reinar? Através da sua instrução, através da sua Torá. Se você ler o capítulo 5 até o 7, você encontra as diretrizes. E se você conseguir cumprir tudo o que está escrito do capítulo 5 ao capítulo 7, você praticamente cumpre toda a Torá. Você cumpre toda a instrução de Deus. Você consegue buscar em primeiro lugar o reino e a justiça dele, para a glória do nome dele. Segunda coisa que acontece com Saulo, quando ele se torna ímpio, ele para nada mais presta. Quando nós conhecemos a Cristo e somos temperados por Ele, e depois perdemos esse tempero, no reino de Deus, nós não prestamos mais. Nós não prestamos mais para o reino de Deus. Por quê? Porque perdemos o tempero. Aí você vai ter que passar todo o processo de novo, fazer toda a techuvá, se arrepender, praticar a metanoia, se arrepender de verdade, abandonando todos os pecados para você voltar novamente a recuperar o tempero de Deus na sua vida. Aleluia. E isso não é da noite para o dia.
Por isso que quando uma pessoa fica desviada há muitos anos, ele demora muito tempo para se recuperar, para se levantar, para voltar a ser o tempero que ele era. Então, querido, valorize a posição que Deus te colocou. Valorize quem você é no reino de Deus. Porque Jesus disse, se você perder o tempero, você vai perder o valor. Você vai perder todos os valores, sejam morais, sejam intelectuais, sejam emocionais. Você vai perder os valores do amor, os valores do perdão, os valores, querido, da bondade, da longanimidade, da benignidade. Você vai perder o valor. E esse valor não será só perdido diante de Deus, será perdido diante da igreja. Porque a igreja experimentou, saboreou o seu tempero. E agora, quando vai olhar em você, ela não encontra mais aquele sabor. Ela não encontra mais aquele tempero. Ela não encontra mais. Por isso, irmão, que o pregador, quem usa os dons de Deus, precisa ter tempero, precisa ter sabor. Porque coisa ruim é comer uma comida insonsa. Coisa ruim é comer uma comida sem tempero. E tem pessoas, irmãos, que são tão insonsos, mas tão insonsos, que acham que as pessoas são obrigadas a comer a comida que ele faz. E não é. Jesus disse, se você perder o tempero, você perde o valor. E você vai perder o valor diante de Deus. E você perde o valor diante da igreja. Você era e não é mais. Falavam de ti, não falam mais. Porque ele diz, ele era, não é mais. Ele foi, mas não é mais. Ele chegou lá, mas agora está caído. E além de você perder o valor, você perde a sua posição. Posição de filho. Jesus disse, eu vos escolhi, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Essa é uma palavra que muita gente não entende. Jesus não nos chamou para nós servir a Ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e depois se desviar. Jesus nos chamou. O propósito de Jesus nunca foi chamar ninguém para um dia se desviar, para um dia perder o sabor, perder o valor, perder a sua posição que Jesus conquistou. Quando Jesus disse assim, vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar lugar, virei outra vez para que vós estejais onde eu estou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus comprou na cruz, Jesus conquistou na cruz uma posição que quando você não valoriza, você perde. A posição de servo, a posição de filho, a posição de amado, a posição de menina dos olhos de Deus, a posição de súdito do reino de Deus. Olha o privilégio, súdito do reino de Deus. Tem pessoas que se sentem honrados por ser agora ter o rei Charles como rei do seu país. Nós não temos o rei Charles, nós não temos o rei Davi, nós temos um rei Jesus. Aleluia, glória. Um rei, Aleluia. Jesus. Glória. E não devemos perder essa posição. Valorize essa posição que Deus te deu. Aleluia. Porque quem não valoriza, algo que essa semana Deus falou muito ao meu coração, que o amor de Deus, ele vem com uma misericórdia. Amém. Mas a justiça dele vem sem misericórdia. Misericórdia, Jesus.
Deus derrama o seu amor sobre nós e com toda a sua misericórdia. Mas quando você perde o sabor, o valor, a posição, quando Deus decide aplicar uma justiça em você, é sem misericórdia. Aí não adianta a gente se auto-enganar-se. Não, mas Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Não, Deus é tudo isso. Só que tem uma coisa. Quando Ele decidir tratar com você, é sem misericórdia. É sem misericórdia. Então valorize a sua posição. E em terceiro, e eu vou passar a pastora, poderia falar mais. Você perde o sabor, você perde o valor, você perde a posição, porque não serve para nada a não ser para ser lançado fora. E por último, você perde sua honra, que Deus te entregou a você. Aleluia. Jesus comprou a honra na cruz do Calvário e te revestiu com uma vestidura branca, te colocou sobre você uma armadura, uma couraça de justiça. Aleluia. E você jogou tudo isso fora. E aí você só vai servir para ser pisado pelos homens. Porque os homens não darão mais honra para quem não tem honra. Oh, Jesus querido. Os homens não respeitarão mais quem não respeita. Os homens não exaltarão mais quem não merece ser exaltado. Porque perdeu o sabor, perdeu o valor, perdeu a posição. E agora? Perdeu a honra, perdeu o respeito. E agora o que os homens mais sabem fazer é pisar mesmo. E a igreja pisa. A igreja pisa. Por quê? Porque tem um ditado que diz: dai honra a quem tem honra. E quem não tem? E quem perdeu a honra? Jesus deu. Jesus revestiu. Jesus deu a veste branca. Jesus deu a couraça de justiça. Jesus deu a armadura. Jesus deu a espada. Deu tudo. E Ele joga tudo fora. Por isso que tem muitas pessoas que hoje estão dentro da igreja, mas não tem honra. Não tem mais honra. Não tem mais sabor. Verdade. Não tem mais valor. Verdade. E diante de Deus não tem posição nenhuma. E as palmas do Senhor. Aleluia.